Graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 12 de julho de 2025. Vamos orar? Antes de orar, vou ler alguns textos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O primeiro no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Vou ler primeiramente do 43 em diante, só o 43 até o 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Jesus aqui está dando uma explicação fantástica sobre libertação. Quando alguém é liberto de espírito imundo, de demônio, precisa zelar pela casa, o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Somos casa espiritual, seja de Deus pelo Espírito Santo, seja de demônios, ou seja, do diabo pelo demônio, os demônios. O inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, ele não avisa que está ocupando a sua casa, está ocupando o seu corpo, que ele considera casa. Aqui Jesus está explicando isso. Tudo esse assunto aqui começa no versículo 22, que diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo que curou, e o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Aí ele fala: se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, estes mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus chegou com Jesus. Ele é a porta do reino. Ele veio, então ele expulsava demônios e nos ensina a expulsar demônios. Mas se essa casa ficar abandonada, não for convidado o Espírito de Deus para entrar, para morar, para habitar nela, aí lá no final ele continua essa conversa aqui, dando várias explicações. O ideal é que você leia aí esse capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 22 até o 45. E aí você vai entender o que eu estou falando. Tudo isso começou ali, então Jesus começa a ensinar, começa a falar sobre como se liberta, depois de liberto, o que se tem que fazer, para que se não fique deixando a casa desocupada, ou seja, em seu corpo habita o seu espírito também. Nós somos um espírito, na verdade, que habita em um corpo, e temos uma alma, que é a nossa consciência. Mas este espírito, o nosso espírito, fica preso quando vem um demônio. E então, às vezes, fazemos aquilo que não queríamos, porque o nosso espírito está sujeito à oposição do demônio, às obrigações que o demônio leva, à perturbação, à opressão. Então é isso que eu quero que você entenda hoje. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Os demônios não encontram repouso fora do corpo humano, que é a sua casa. Ele sai do homem, então ele considera esse homem a sua casa. Ele considera que ele tem direito de estar ali.
Então diz: voltarei para minha casa onde saí. De onde saí, voltando, acha desocupada, varrida e ordenada. Ou seja, a casa está limpa, você está sóbrio, está consciente. A minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã: algumas vezes na vida você foi liberto de demônio? Alguém orou por você pelo poder do Espírito Santo, que é o Jesus diz aqui que é pelo Espírito Santo que se expulsa demônio. Até Jesus expulsava pelo Espírito Santo. Ele mesmo disse: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Não expulsa demônio pela vontade humana. Não importa quem expulsou, importa que foi o Espírito Santo que agiu. Se em algum momento da vida você foi liberto de um espírito maligno, você precisa zelar, velar por esta casa, para que o Espírito Santo seja o dono, o habitante nela, para que esse demônio, ao voltar, não ache desocupada. Ele vai achar ordenada, e adornada e varrida, mas não desocupada. Hoje é nisso que eu quero que você pense. Para que você, em algum momento da vida, se você não se lembra, talvez você era criança ainda, pergunte para os seus pais, para alguém que tinha autoridade sobre sua vida, se em algum momento da vida você recebeu uma oração de libertação, seja perturbação, expulsar demônio, libertação de alguma maneira, até de vício. Vício só vem para a nossa vida através de um demônio de influência. E demônio de influência você não expulsa, você ordena que ele pare de influenciar. Porque como que você expulsa se ele não está ocupando a casa? Ele está influenciando a sua mente, pondo pensamentos ruins na sua mente. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você medite nisso. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Pense nisso. Em algum momento da vida você passou por isso? Alguém expulsou um demônio? Mandou ele sair de você? De nós. Os demônios, eles invadem, eles não pedem permissão. Às vezes nós nem sabemos. Só percebemos a consequência da influência dele em nós. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. É isso tudo que ele quer, encontrar aquele homem que ele saiu, desocupado, mesmo varrido e ordenado. Ele quer ocupá-lo de novo. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Jesus estava explicando, ele começa expulsando o demônio daquele cego e mudo. Mas porque houve oposição pelo que ele fez, então ele começa a explicar como funciona no mundo espiritual. E o fechamento é essa. Essa geração vai passar por isso. E olha, meu irmão, minha irmã, muitos têm acontecido isso, porque quando ele é liberto de uma opressão demoníaca, de uma influência demoníaca, até de possessão, ele não se preocupa em ocupar a casa pelo Espírito Santo, por santidade. Porque o demônio voltará, certamente, mas aí ele não achará mais a casa desocupada. Vai achá-la varrida e adornada, mas ocupada pelo Espírito de Deus. E então ele não poderá ocupar mais esse lugar. E assim os últimos atos desse homem será abençoado, transformado, testemunhando do poder de Deus. Pense nisso. Se em algum momento isso aconteceu com você e você não tomou uma decisão em aceitar Jesus, em convidar o Espírito Santo para morar em você, você está correndo risco, se é que já não está ocupado por 8 demônios, aquele primeiro e mais 7 que ele levou. Pense nisso e busque, vigie e seja prudente para que possa aceitar a Deus, aceitar Jesus, mesmo que você não queira aceitar por aceitar ou porque não goste de crente, isso e aquilo, mas aceite para que não seja endemoniado de novo. Seja prudente, pelo menos, e transforme a sua vida.
estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus. É ela que te ensina como andar em Deus, como ocupar a casa pelo Espírito Santo, para que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo, e te glorifico e te agradeço, ó Pai, por todo o teu mover sobre nossas vidas, por nos ajudar, ó Pai, a manter a nossa casa ocupada pelo Santo Espírito, o teu Espírito, Pai, para que nunca mais seja ocupada pela oposição ao homem, por demônios que têm por inimigo o Senhor. Pai amado, o inimigo das nossas almas não avisa, não pede licença, ele invade. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa casa ordenada, guardada, limpinha e ocupada por Ti, o Espírito Santo, para que possamos resistir nos dias maus e assim sermos libertos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que levante seu rosto sobre ti, te dê paz, te dê tranquilidade, te cubra de misericórdia e te faça um vigilante e zeloso do templo de Deus, o seu corpo. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe.